O senhor presidente, o presidente está me autorizando aqui a fazer uso da palavra. Eu solicito que o som seja... aliás, é o tempo de liderança, não é um minuto, por gentileza. Bom, mas senhores parlamentares, senhoras e senhores deputados e deputadas, o Brasil deve ficar chocado com o que alguns parlamentares falam aqui nessa tribuna. Vieram à tribuna questionar a entrevista que a presidenta do PT deu para a TV Al Jazeera. Era só o que faltava vocês que deram o golpe fazerem esse tipo de argumento aqui nos microfones desse plenário Ulisses Guimarães. Parece que não tem mais noção de nada, essa gente. A TV Al Jazeera é uma das maiores do mundo e é a principal do mundo árabe. E o que fez a presidenta Gleisi Hoffmann do PT? Ela deu uma entrevista coletiva. E o impacto desta coletiva é monumental no mundo árabe, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os cantos e recantos dos continentes. Esse é o desespero deles, porque o mundo inteiro, ao tratar o Lula como preso político, é um tapa na cara daqueles que a democracia para eles não vale nada, as regras democráticas não valem nada, porque estão acostumados ou foram acostumados a governar com as armas da ditadura militar, deputado Peruquizai. Aqueles que na ditadura militar governavam com as baionetas, aqueles que governavam com os cães adestrados, aqueles que governaram o Brasil com as bombas de gás lacrimogêneo, devem estar incomodados com isso. Devem estar chocados com o que está acontecendo. Não sabem o que dizer. Não sabem o que dizer. Venham à tribuna e defendam o candidato de vocês que foi à presidência da República, que virou réu no STF. É como se nada tivesse acontecendo. É como se nada acontecesse no terreno de vocês. E agora vem à tribuna criticar o presidente do PT, Benedito, porque deu uma entrevista para... Aliás, quem utiliza esse tipo de argumento, esse tipo de fala, ou é por preconceito, ou é por desinformação, ou é por xenofobia, ou é por qualquer outro adjetivo que a gente possa dar nesse momento. Esses paladinos da ética que não olham para os seus terreiros, que governaram o Brasil, quebraram o Brasil. Qual é o país que vocês estão dando para o povo brasileiro agora? É o Brasil numa derrocada. É um país desestabilizado no mundo. Essa sim é uma vergonha para o mundo, porque o mundo olha para o Brasil e esse Brasil, esse governo não significa mais nada. Nem uma medida provisória, deputado Enio Verne, nem a medida provisória conseguem mais votar. Vocês viram que cena nós assistimos agora há pouco. Por falta de quórum, horas e horas, o presidente do poder encerra a sessão e convoca outra sessão para votar o cadastro positivo. Porque o governo sequer consegue, presidente Rodrigo Maia, base aqui dentro para discutir o país. Esse governo foi pro ralo, ele não significa mais nada. Venham à tribuna e peçam desculpa ao Brasil pelo que vocês fizeram com os brasileiros e brasileiras. Venham à tribuna e não fiquem fazendo aqui discurso como se o povo brasileiro fosse pateta, deputada Maria do Rosário. Eu nem ia falar, deputado, eu respeito muito o parlamento brasileiro, mas quando eu vejo a ousadia de gente subir à tribuna e usar esse tipo de argumento, é muita, sinceramente, é falta mesmo, como disse a senadora Gleisi Hoffmann lá no Senado, que foi aquela senadora que incitou a violência e que levou o tema para o Senado. É falta de caráter. E nós não podemos aceitar isso. Isso aí nos indigna, deputados, deputados da base do Temer. Eu respeito muito vossas excelências. Deveria estabelecer o convívio aqui dentro, mas desse jeito,
vim dar o dedo na cara da presidente do PT porque deu uma entrevista para o Mundo Árabe, era só o que faltava. Todo mundo sabe, o Brasil sabe, o país sabe que o que fizeram com o Lula é uma injustiça. É claro, amanhece sábado, lê a pesquisa do Datafolha, deputado Bebeto. Eles ficam desesperados. Nossa Senhora, o preso Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. O que acontece com o Brasil? Esse é o drama de vocês, que deram um golpe e não conseguem arrumar um candidato para ganhar a eleição. Nós vamos ganhar essa eleição porque o povo brasileiro reconhece as diferenças dos governos que nós realizamos, dos governos que nós representamos, dos feitos do governo Lula. Não precisa ser do PT para não defender o governo, aquilo que o Lula fez de bom para o Brasil. Prender o Lula ao arrepio da nossa Constituição. Ora, mas quem elaborou essa Constituição não está lá dito que o trânsito tem julgado a presunção da inocência, o rito do processo, ou esses instrumentos só servem para vocês e não servem para a República? Para vocês podem tudo. Quem é que está preso nesse país? O que aconteceu nesses 2 anos? Afastaram a Dilma e prenderam o Lula. Quem é de vocês? Os santos, que o mundo olha, que vergonha. Que falta de caráter daquilo que aconteceu no Senado. Que preconceito criticarem a presidenta Gleice porque deu uma entrevista para o Mundo Árabe. O mundo árabe tem o nosso reconhecimento e a nossa solidariedade. Eu não vou repetir, não como vocês, que por xenofobia, por preconceito, fazem isso contra o mundo árabe. O mundo árabe tem sim o nosso reconhecimento. É por isso que o Lula fez tanto pelo mundo árabe, pela paz, pela soberania dos povos. Tudo isso foi o que o Lula fez quando governou o Brasil. Esse tipo de discurso, esse tipo de posição aqui dentro, os democratas, os que defendem o internacionalismo, a solidariedade internacional, não pode aceitar isso aqui, porque passaram hoje de todos os limites. Todos os limites passaram hoje, ao subir à tribuna para falar do discurso da presidenta Gleice Hoffmann. A nossa solidariedade, parlamentares da oposição do Brasil, a nossa presidenta Gleice. A nossa solidariedade àqueles que hoje pela manhã lançaram e lançamos a frente ampla com 7 partidos. Esse é o jeito que nós vamos encontrando aos poucos para derrotar aqueles que quebraram o Brasil, deram o golpe e agora não sabem mais nem sequer o que fazer com o Brasil, porque o Brasil está arrebentado. Fica aqui, parlamentares, a minha solidariedade da oposição, do nosso mandato, à presidenta Gleice. E podem ter certeza, nós somos Damião Feliciano votou com o partido na outra. Presidente, deputado Zalci votou com o partido. Senhor presidente, nós vamos às últimas consequências. Nós nascemos na democracia, nós fundamos a democracia. Vocês da base do governo se articulem, botem a base para votar e não venham enveredar por esse caminho do preconceito contra o mundo árabe e do preconceito contra o PT. Viva a presidenta Gleice Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Tá bom. Deputado Moço Rodrigues, a lista de presença registra o comparecimento.